Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, é um prazer muito grande, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Raquel, por gentileza, receba o nosso amigo. Querido pastor Williams Costa Júnior, uma alegria, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Pastor Williams Costa Júnior é pastor, é músico, é professor e é também palestrante. Ele é formado em música e ele especializou-se em comunicação. É casado com Sonete, é pai de 2 filhas e um filho, a Carolina, o Tuiu, a Laura Morena, a caçula. Ele é avô de 5 netos, o Lucas Davi, da Carolina e do Helder, o Gustavo e a Júlia, do Tuiu e da Kelly, e a Olivia, mais novinha, da Laura e do César. Por 9 anos, o pastor Williams foi produtor do programa Está Escrito em Português e foi um dos primeiros diretores da TV Novo Tempo. Desde 2007, ele vive na cidade de Washington, nos Estados Unidos, onde atualmente é o diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo o mundo. Eu tenho a honra, o prazer e a alegria de conhecer o pastor Williams desde o tempo em que ele estudava no antigo IAE, aqui em São Paulo, acompanhando sempre a sua trajetória. E Deus me permitiu ser amiga da família toda também, que é uma família muito abençoada. Eu tive também o prazer de conhecer seu pai, que já descansa no Senhor. Sua mãe, que sempre foi uma referência, uma mulher referência para mim e para centenas de outras mulheres. Nascido no Nordeste. E cada vez que eu estou aqui na sala e vejo o povo do Nordeste, eu também estou me lembrando de você. Esse sorriso que durante todo o tempo ilumina o rosto e uma forma de acolher as pessoas, de amar. Seus hinos, composições, sua regência, os corais, grupos que ao longo do tempo o Senhor permitiu que ele liderasse, que ele treinasse, tem alcançado a mente e o coração de muitas pessoas. E o meu coração também. Seja bem-vindo. Que o Espírito Santo, mais uma vez, seja em você, use você e prepare nossas mentes e os nossos corações para recebermos esta palavra que foi preparada, tecida no céu, para você nos entregar. Eu te amo. Bem, o Senhor é contigo. Obrigado, Raquel, pela sua gentileza, pelo seu apoio constante, tá bom, querido? Muito obrigado. Amo você, viu, querido? Eu também. Muito obrigado. Tenha um grande dia na presença de Deus. Amém. Pastor Williams, a sua voz, amigo, tem a ver com a minha conversão, né? Eu me converti naquele período das grandes reuniões com o pastor Bulhon, quando a Sonete cantava, o senhor fazia todo o processo da música anterior, as mensagens, e eu estava lá naqueles lugares e por muitas vezes ouvi, foi quando Deus começou a me alcançar para que me trouxesse para os braços dele. Então, o senhor também é responsável pelo meu ministério, pela minha vida em Cristo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de tê-lo conosco. Tá bom, pastor? Um prazer. Gente, eu confesso que hoje eu estou muito, mas muito emocionado de estar aqui com vocês no Zoom e com você aí também que assiste pelo YouTube, porque eu já tentei várias vezes entrar nessa sala, mas não consegui. É muita gente interessada em receber a unção do Espírito, ser abençoado por Deus. E o meu sentimento sempre foi de frustração, ao mesmo tempo que de alegria, de ver tanta gente que cedo, de manhã, coloca em primeiro lugar esse encontro, esse envolvimento em igreja, na família de Deus, para buscar a presença do Senhor, a unção do Espírito e aí sair para o dia. Então, hoje eu me sinto um privilegiado, Raquel, pastor Wagner, pastores queridos, me sinto um privilegiado de estar junto com você. Aqui em Washington é 1 hora a menos, eu coloquei o relógio para despertar 3h30 da manhã. Estava com um sono tremendo, mas não, hoje é o grande dia que eu vou estar na sala.
e entrei um pouco antes das 5 horas para você aqui no celular, consegui, mas depois não consegui entrar pelo meu computador. Eu digo, puxa, mas eu precisava entrar no computador. Muito obrigado a todos que ajudaram para que nós pudéssemos estar aqui. Meus queridos, que bênção que essa comunidade é uma comunidade que expressa amor, é uma comunidade que se importa um com o outro, é uma comunidade de oração intercessória, de testemunho, de envolvimento e de compromisso diário com a palavra, entrando na presença de Deus. Que bênção! E eu confesso que pensei muito, muito o que falar, o que dizer para você nessa manhã. E fiquei pensando no seguinte, raciocine comigo, o que tem em comum o pai da fé, o enganador, o libertador dos israelitas, um garotinho, uma dona de casa, um discípulo falador e o apóstolo aos gentios. Talvez por essa descrição você tenha identificado alguns, mas eu vou deixar claro quem são essas pessoas. Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Marta, Pedro e Paulo. O que eles têm em comum? Essas pessoas fazem parte do grupo de 7 pessoas que Deus chamou pelo nome 2 vezes. Eu não sei você, mas aqui em casa, Sonete e eu nos chamamos por nomes carinhosos, que são coisa típica de casal. Eu não vivo chamando Sonete, ou ela não vive lá, Williams ou Costa Júnior, não me chama assim. Nós temos a nossa maneira de nos chamarmos. Mas de vez em quando, eu confesso para você que eu ouço o meu nome. Quando ela fala meu nome, opa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Você, não sei se você já teve essa experiência, algum filho que ouve o pai chamando Francisco, Maria, em geral é um sinal de alerta. E aqui é a mesma coisa. Algumas vezes eu precisei conversar assuntos bem sérios e eu comecei a conversa chamando ela de Soneta, ela olha para mim assim, como quem diz, ué, o que está acontecendo? O que deu errado para poder você estar me chamando assim? Realmente, o ato de chamar por um nome íntimo é um ato que expressa amor. A gente tem expressões próprias para filhos, para netos, para esposa, mesmo para os amigos. Tem expressões que são características entre amigos. E tudo isso faz parte de um conjunto de ações que revelam carinho, cuidado, amor, que demonstram que você se importa com a pessoa e que a pessoa se importa com você. E na Bíblia, Deus chamou milhares de pessoas. A lista é enorme. Mas essas 7 pessoas que eu falei, Deus chamou pelo nome 2 vezes. E deixa eu colocar para você a seriedade disso. Nós vamos já ver a razão pela qual isso aconteceu. Porque quando a menção é 3 vezes, aí se refere ao próprio Deus. Por exemplo, em Isaías, capítulo 6, a gente tem aquela descrição de santo, santo, santo. O nome de Deus é chamado 3 vezes. Isso está ligado à existência do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É muito solene. Então, 2 vezes é um chamado especialíssimo do Senhor Deus. Por que ele chamou Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Marta, Pedro e Paulo 2 vezes pelo nome? Vamos à palavra. Vamos ver o que aconteceu nesses chamados. Em Gênesis capítulo 22, versículo 11,
A palavra de Deus diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Eu gosto de imaginar, lendo a Bíblia, o tom de voz. E nesse caso, o brado foi grande, porque Isaque não deveria morrer. Mas o sacrifício, a ação de sacrifício precisaria existir como uma experiência profética do que Deus Pai faria com o Filho para dar a vida para nos salvar. Abraão foi obediente e submisso à vontade de Deus, levando seu filho ao sacrifício. E houve toda aquela situação de estresse, ansiedade, mas ao mesmo tempo de submissão, de obediência, construindo o altar, amarrando o filho. Na hora que ele estava pronto para dar a vida do filho em obediência à vontade de Deus, o Senhor bradou do céu. Eu fico pensando que se Deus não tivesse bradado, talvez ele não teria ouvido. Se Deus estivesse do céu e dito assim: Abraão, Abraão, ele não teria ouvido e o filho teria sido morto. Mas naquele momento em que Deus chamou Abraão 2 vezes, ele precisava parar com aquilo, porque a demonstração já havia sido feita de entrega, de submissão. E aquilo era suficiente para Deus, porque o sacrifício não era Isaque, o sacrifício seria Jesus. Olha que momento solene, que momento sublime. O nome de Abraão foi chamado 2 vezes para que ele parasse aquela ação de profunda e total obediência e submissão a Deus. Você já ouviu Deus chamar você? E se ouviu, quantas vezes Deus chamou você? Como foi que Deus lhe chamou? E depois do chamado de Deus, como foi que você respondeu? Em Gênesis 22, versículo 11, diz que ele respondeu: eis-me aqui. Na manhã desse dia, eu quero que você imagine o Senhor Deus chamando você. E eu estou orando para que a sua resposta ao Senhor seja: eis-me aqui. Mas a palavra de Deus em Gênesis 46, versículo 2, diz que falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Aqui eu imagino que o tom de voz devia ser mais suave, mais brando. Era noite. Jacó, aquele enganador profissional, aquela pessoa experimentada em enganar pessoas, estava fugindo. Ele, desde o começo, usava um engano com objetivo espiritual. Olha que coisa interessante isso aí, né? Ele usava a capacidade que ele tinha de enganar, porque o próprio nome dele significava isso, para poder tentar conseguir uma bênção que ele não tinha. A bênção vinha para o primogênito. Ele não era o primeiro a ter nascido. E por causa disso ele ficava: meu pai, eu tenho que conseguir a bênção de Deus de qualquer jeito. E para conseguir, ele enganou o pai. Ele enganou o irmão. Ele mentiu. Ele fez tanta coisa errada, mas no fundo o motivo dele era certo. Até que, como consequência das ações enganosas dele, ele teve que fugir, porque o irmão queria matá-lo por aquilo que ele tinha feito. E nessa fuga, eu imagino que o desespero dele aumentou. Meu Deus, eu queria te servir, eu queria a bênção, era tudo que eu queria na vida, e olha o que eu fiz. Eu acabei com minha vida, eu destruí minha vida. Agora eu estou aqui como um fugitivo, no meio das feras, no meio da noite. E a misericórdia de Deus, que alcança todo aquele que o busca, ela veio durante a noite, numa visão de noite, e o Deus falou para aquele rapaz: Jacó, Jacó. E graças a Deus que ele respondeu: eis-me aqui. Quem é você? Será que você tem alguma
afinidade com Jacó. É uma pessoa que durante a vida viveu enganando, traindo pessoas, traindo a confiança, mentindo. E por causa dessas ações, você se meteu em problemas seríssimos, que você não tem mais controle da situação. E você vive fugindo, você vive escapando, você vive inseguro. E nesse momento, quem sabe na manhã desse dia, você vive uma noite espiritual. Eu quero garantir, pelo poder de Deus, que Jesus está aí do seu lado, que o Espírito está se movendo aí onde você está, para que você tenha a visão de que Deus está chamando você pelo seu nome 2 vezes. É sério, é importante. Ele tem um plano para você. E eu só peço a Deus que a sua resposta seja como a de Jacó. Eis-me aqui. Mas se a gente avança na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, a gente encontra o Senhor Deus falando com uma outra pessoa. Diz a Bíblia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha que coisa! Era uma pessoa de idade já. Tinha vivido 80 anos e aos 40 ele tinha certeza de que a vida dele estava perdida. Por um milagre, ele foi salvo das águas, levado para o palácio de Faraó, recebido o melhor e mais sofisticado treinamento em todas as áreas, ciência, tecnologia, militar e tudo. Ele sabia tudo, tinha um profundo conhecimento. Tinha uma capacidade mental extraordinária, era um gênio, uma pessoa dotada de inteligência especial e sabia que era o libertador. Mas com 40 anos ele se cansou de esperar pelo cumprimento do plano de Deus na sua vida. E ele disse: alguma coisa tem que acontecer. O meu povo está sofrendo. Eu estou vivendo aqui sozinho, em condições extraordinárias, com conforto, com tudo, mas não é justo. Alguma coisa tem que acontecer. E ele saiu para fazer justiça com as mãos. E quando ele colocou a mão para poder fazer justiça em nome de Deus, para salvar o povo de Deus, para libertar os israelitas, ele terminou matando um egípcio. E aí a vida dele se complicou e ele, como Jacó, teve que fugir. Eu não sei quantas vezes ou de que jeito você fez uma coisa parecida com Moisés. Deus lhe cobriu de bênçãos, Deus lhe abençoou, Deus lhe deu oportunidades, você vivia com conforto, mas de repente você agiu de uma maneira que não deveria. Talvez você traiu alguém, talvez você foi desonesto, talvez você cultivou pensamentos impuros, maldade, inveja, ciúme. E nesse processo, de alguma forma, na sua mente, no seu coração, você matou alguém. Você lutou para que alguém não subisse, você lutou para que alguém não fizesse sombra para você, você não respeitou os votos matrimoniais, matou o afeto, o carinho da sua esposa, do seu marido. Alguma coisa aconteceu que a morte chegou em você e por causa dessa sua ação, você fugiu e vive uma vida de culpa, uma vida de tristeza, de frustração, vivendo uma rotina que parece que não leva a lugar nenhum. Moisés viveu essa vida cheia de culpa até 80 anos. Então ele tinha vivido 40 anos de uma vida gloriosa e vivia 40 anos uma vida fracassada. Então o Senhor Deus
ele chamou Moisés, mas para que Moisés acordasse desses 40 anos adormecidos, cheio de amargura, tristeza, frustração, culpa, Deus precisava bradar, Deus precisava clamar. E talvez nessa manhã Deus precisa bradar o seu nome, Deus precisa clamar lhe chamando, porque por mais que você imagine que está tudo perdido, eu garanto em nome de Jesus que existe esperança. Houve esperança para Moisés, há esperança para você. E nesse momento eu quero que você ouça Deus chamando o seu nome 2 vezes. Eu já preguei esse sermão 2 vezes, mas eram em grupos menores. E tomei o cuidado de falar o nome de cada pessoa participante 2 vezes, como a voz de Deus chamando. Mas aqui na sala 57 eu não tenho condição de fazer isso. Mas eu estou pedindo ao Senhor que, pelo Espírito, você ouça a voz de Deus, chamando você, bradando como ele bradou para Moisés. Moisés! Moisés! E ele respondeu, eis-me aqui. Olha que coisa, até agora, 3 chamados de pessoas que ouviram o seu nome 2 vezes da boca de Deus. E nos 3 chamados, a resposta foi, eis-me aqui. Como é que você vai responder para Deus? Deus está chamando você. Jesus está voltando. Nós temos esse encontro que vai fazer a diferença pela eternidade inteira. Todo sonho, toda esperança que temos vai acontecer e se consumar muito em breve. Eu peço a Deus que hoje você responda, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas vamos avançar agora, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E ele disse, e disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui o tom de voz muda completamente. Se Deus bradasse com aquele garoto, ia matar o menino de susto. Aquele garoto estava sendo chamado para ser o representante de Deus por décadas na frente. Ele era resultado de um milagre. A mãe clamou em oração de uma forma desesperada por um filho. Ela estava sendo humilhada por ser estéril. Ela clamou de uma maneira tão insistente, tão enlouquecida, e o Eli achou que ela estava bêbada. O sumo sacerdote, o pastor, quando olhou para aquela pessoa clamando diante do Senhor, disse, nossa, sai da tua embriaguez. Mas ela disse, não é isso, é que eu quero muito um filho. E Deus deu esse filho como um milagre. E ela prometeu que iria dedicar esse filho ao Senhor. Cumpriu sua promessa, levou o garoto para o templo, e o garoto era de Deus. Ela só teve 7 anos para poder cuidar desse menino, orar, interceder, ensinar. Mas a palavra de Deus revela através da vida de Samuel que esses 7 anos foram fundamentais para criar raiz espiritual no coração de Samuel. E agora o garotinho sem mãe, vivendo no santuário, na presença do sumo sacerdote, ele ouve uma voz no meio da noite. Ele diz, deve ser o Eli. Levanta e diz assim, estou aqui. Aí ele, não, mas eu não te chamei, garoto. Volta. Aí ele vai, quando ele está começando a dormir, ele ouve de novo o nome dele. Aí vai em Eli e diz, mas eu não te chamei? Volta. Aí pela 3ª vez o garoto vai a Eli e diz, deve ser Deus chamando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir Deus chamando você de forma suave. Às vezes o suave é mais forte do que o grito, o brado. Eu já tive a impressão do Espírito várias vezes na minha vida de forma suave. Ele guiando e a gente em submissão, em humildade, sendo orientado do que fazer. Eu já tive essa percepção várias vezes compondo músicas. Eu lembro essa música, Jesus, Tu És a Minha Vida,
foi encomendada para ser o hino de um congresso que teve, uma campal que teve em Brasília, e estava chegando a data, a música não vinha, e não vinha, e não vinha, e um dia, eu morava no IASP, eu vim a São Paulo para poder fazer 8 coisas que precisavam ser feitas. E vocês acreditam que gastei o dia inteiro e não consegui resolver nada? Nada. Então, quando eu voltei, era fim do dia, estava frustradíssimo, tinha perdido a viagem, gastado dinheiro, gastado tempo, tinha coisas urgentes para serem feitas, mas nada deu certo, nada deu certo naquele dia. Foi um dia terrível. Mas no meio dessa frustração, eu disse para mim mesmo, quer saber? Eu vou louvar o Senhor, eu vou dar graças a Ele, porque a sua misericórdia é extraordinária e Ele vive para sempre. Então eu comecei a dizer, Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde devo... Eu digo, opa, isso é uma música, isso é a música que eu precisava. Só que eu estava dirigindo na Bandeirantes, voltando para Hortolândia, e não tinha jeito de poder escrever, porque eu tinha medo de encostar no acostamento, ser roubado, estava escurecendo. Então eu peguei 4 folhas de papel ofício e, olhando para a estrada, fiz uma loucura. Eu comecei a escrever com letras grandes essas palavras que o Senhor estava me dando de forma suave, mas clara. E eu fui escrevendo, primeira folha joga para o lado, outra folha... Eu ocupava rápido as folhas, porque a letra era grande, eu não podia ficar desenhando a letra. E fui colocando aí, e olhava para lá, queria parar no acostamento. Foi uma experiência bem dinâmica, mas o grosso da ideia do hino veio naquele momento, fazendo a imprudência de dirigir e escrever, e depois daquele rascunho, claro, você seleciona, monta, faz. E eu percebo quantas vezes essa música tem sido usada pelo Espírito para atrair pessoas para Deus. Eu vi a história de uma jovem de uma religião lá no Oriente Médio que aceitou Jesus, foi rejeitada pela família, mas o seu conforto era todos os dias cantar: Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde devo caminhar. E eu louvo a Deus porque Ele falou comigo de forma suave. E para a sua honra e para a sua glória, essa inspiração tem sido bênção na vida das pessoas. O garotinho voltou, deitou, e Deus chamou 2 vezes pelo nome. Eu imagino que foi assim: Samuel, Samuel. E ele, instruído pelo sumo sacerdote, disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você já pensou como vai ser o seu dia hoje? Você respondendo, Senhor Deus, dentro do metrô, no ônibus, atravessando a rua, lidando com o seu celular, você responder: fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas aí a gente salta no tempo e encontra em Lucas capítulo 10, versículo 41, uma dona de casa atarefadíssima, cuidando para oferecer o melhor para Jesus. De repente, Jesus vira-se para ela e diz assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, Marta. Só tem uma coisa para você. Marta, eu estou te chamando 2 vezes, porque você precisa priorizar a relação comigo, o encontro comigo, a amizade comigo. Olha, Marta, tem uma coisa que é necessária, é o relacionamento comigo. Coloca isso em primeiro lugar, Marta. Na cabeça de Marta, ela estava se desdobrando para demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado por Jesus. Mas ao se dedicar tanto para servir Jesus, ela estava esquecendo como Jesus poderia servi-la. Será que isso não acontece com você? Você ama tanto a igreja, ama tanto a obra, se dedica tanto às coisas da igreja, da denominação, que
não tem gasto tempo com Jesus. E Jesus, nessa manhã, está chamando você, João, Fernanda. Só uma coisa você precisa fazer. Você anda muito cansado, muito estressado. Você anda muito afadigada, preocupada com muitas coisas. Por favor, prioriza a minha presença na tua vida. Faze com que eu esteja em primeiro lugar no teu coração. E olha, não é por nada, mas Maria, tua irmã, ela fez a melhor escolha. E eu acho que antes de Jesus falar com carinho, porque ele não deve ter falado alto para poder Marta passar vergonha. Jesus é amoroso, ele quer restauração, ele não quer rebaixar as pessoas, ele quer exaltar. Então eu imagino que Marta, antes da palavra de Jesus, do chamado de Jesus, Marta devia estar incomodada. Essa Maria, em vez de vir me ajudar aqui, às vezes eu não fico incomodado, só eu arrumo os bancos da igreja, só eu trago flores, só eu faço a mensagem musical, só eu ajudo na distribuição de folhetos, fulano isso e aquilo. Tudo isso é maravilhoso. E o que Marta fazia era maravilhoso. Ela estava alimentando o Filho de Deus, ela estava cuidando do Filho de Deus, isso é extraordinário. Só que essas coisas extraordinárias não podem ocupar o lugar de Jesus. Sirva a igreja, sirva a obra, cumpra a missão, mas coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque a sua relação com ele como uma prioridade total na sua vida. A gente salta mais um pouco, Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Simão era aquele sabe-tudo falador, que antes das coisas acontecerem ele já tinha solução, já tinha palavra, ele tomava a iniciativa, era uma mistura de colérico com sanguíneo assim muito forte. Não sei se... Eu sou meio Simão, eu confesso para vocês. Eu, durante muito tempo na minha vida, a pessoa estava falando, eu já sabia, ela mal tinha acabado, não, mas isso pode ser assim, pode ser assado e tal. Eu não sei você, mas talvez você seja um Simão. Você segue Jesus, é um discípulo de Jesus, mas você sabe as doutrinas, você tem convicção. Se alguém falar mal de Jesus, falar mal da igreja, você defende, você, sabe, é aquela coisa impulsiva. Simão tinha experimentado experiências fora do comum. Por causa dessa determinação, por causa dessa proatividade dele, ele andou sobre as águas. Gente, me ajuda, Senhor, eu quero andar sobre as águas. E Jesus deu esse privilégio para ele. Jesus dá esse privilégio a esses sanguíneos, esses coléricos, que em nome de Jesus são impulsivos, apaixonados, brigam nas comissões e defendem o nome de Deus, fica injuriado quando alguém fala mal da fé. Deus precisa de Simões. Mas Jesus fez um alerta para Simão, séria. No meio de toda aquela paixão que aquele discípulo tinha por Jesus, Satanás estava na periferia, tentando, cirandando, ele estava dançando, buscando uma maneira de pegar e derrubar. E Jesus sabia disso. Porque no meio de todas as qualidades que Simão tinha, ele tinha muita autossuficiência. E sem Jesus, a gente fracassa. No momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou, andando sobre as águas. Como é que é a sua vida? Será que você é como Simão, apaixonado pela igreja, pela missão, pela obra, pela pregação do evangelho? Mas de vez em quando essa sua paixão é tão forte que ela está acima da sua percepção da liderança de Jesus. A palavra de Jesus para Simão serve para você hoje. Olha, cuidado. Satanás está querendo te pegar. Satanás está querendo te derrubar.
Ou talvez Satanás já te pegou, já te derrubou. Mas em nome de Jesus, eu te garanto que o mesmo perdão que Simão teve de Jesus, ele está disposto a dar para você agora. Ele está disposto a fazer restauração na sua vida nesse momento, aqui na sala 57. Ele quer que você tenha vida eterna, vida plena, vida abundante. Esse foi o coração dele para Simão, esse é o coração dele para você. E é por isso que nesse momento eu quero que você ouça a voz de Jesus chamando o seu nome 2 vezes. Jesus chama você. E ele está dizendo, olha, cuidado, presta atenção, olha para mim, fixa teus olhos em mim e você vai ser salvo. Finalmente, em Atos capítulo 9, versículo 4, a gente tem a última experiência relatada na Bíblia de pessoas que foram chamadas pelo nome 2 vezes. E diz, Atos 9, 4, que caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, meus amigos, esse homem era um religioso que levou sua religiosidade sem Jesus ao limite máximo. Máximo. Em nome de Deus, ele era capaz de permitir assassinato, perseguição, punição, aprisionamento aos seguidores de Jesus. Era um homem profundamente sincero. Saulo tinha um conhecimento extraordinário da palavra de Deus. Ele guardava a lei de Deus no coração. E qualquer coisa que viesse contra isso e passasse na frente dele, seria objeto de retaliação, de agressão, para que a pureza da religião fosse preservada. Eu não sei se você, em algum momento na sua vida, teve a ocasião de, em nome de Deus, em nome da religião, ser cruel, duro, com alguém que pecou, com alguém que errou. Talvez a sua palavra forte, ouvida na comissão, ajudou a jogar para baixo uma pessoa que caiu, uma pessoa que criou escândalo, vergonha. Eu não estou dizendo que o pecado deve ser acobertado, o pecado deve ser ignorado. Não. Precisa haver disciplina. Mas, por favor, que a disciplina seja acompanhada com amor sempre, o tempo todo. Eu imagino o coração de Jesus, que veio a esse mundo para dar a vida por Saulo. Agora vê esse filho sincero andando para todos os lugares, segurando as capas para que Estevão fosse apedrejado. Eu imagino o coração de Jesus. E depois disso, Saulo insiste em perseguir nesse caminho, consegue cartas de recomendação para acabar com a igreja em Damasco. E ele sai, é uma viagem longa, de Jerusalém para Damasco, é longa a viagem. E ele sai viajando e determinado, e sabe, era um homem eloquente, tinha todas essas qualidades que a gente conhece dele. E no meio do caminho, no meio do dia, uma luz aparece. Ele cai do cavalo, tem o rosto no chão. Caído, ele ouviu uma voz do céu. E aí eu acho que não foi suave. Aí eu acho que foi um brado. Foi um grito, igual ou semelhante ao de Abraão, ao de Moisés. Foi uma coisa assim para chamar a atenção. Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Ele não estava entendendo nada. Mas quando ele se recuperou daquele encontro, daquele chamado, ele percebeu que estava cego. E naquela condição limitada, aquele homem autossuficiente, cheio de certeza, foi encaminhado para a casa de um servo de Deus que com medo o recebeu, mas ministrou na vida dele, com paciência.
eu imagino que bênção o ministério daquele servo de Deus que ajudou a mostrar Jesus para aquele religioso que ignorava o Filho de Deus. Finalmente, ele consegue ver novamente, aceita Jesus e se transforma em Paulo. Mas antes dele ser Paulo, ele foi chamado 2 vezes como Saulo. Eu não sei se na sua experiência religiosa você é um Paulo ou um Saulo, ou uma Paula ou uma Saula. Porque, às vezes, em nome de Deus, a gente vive de uma maneira que traz tristeza para o coração de Jesus. Eu peço que o Espírito Santo mova você, para você ouvir a voz de Deus lhe chamando 2 vezes pelo nome e tentar descobrir o plano de Deus perfeito para a sua vida. Quando eu recebi o convite para falar para vocês aqui, foi no mês de, acho que junho, julho, e o pastor Wagner me fez o convite, gente. O Raquel tinha conversado comigo. E eu tentei entrar no Zoom e não consegui. Mas eu entrei no YouTube e assisti um dia o programa inteiro. Fiquei impressionado. Aquelas milhares de pessoas orando, clamando ao Senhor, a palavra de Deus sendo proclamada. E depois que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, que honra poder fazer parte desse grupo e interceder. E aqui é um pouco mais difícil, né? Porque hoje, para estar com vocês, eu acordei 3h30 da manhã e terminei quase não conseguindo entrar pelo computador, porque encheu a sala. Que bênção isso! Mas por um bom tempo, eu disse, não, eu acho que eu não sou digno de estar junto com esses fiéis. Tem coisas na minha vida que eu preciso a intervenção do Espírito. Porque quando eu falar para eles, eu não quero falar de mim. Eu quero que o poder do Espírito esteja na minha palavra, na minha voz, e que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado. E eu comecei a orar. Eu não conseguia assistir vocês aqui na sala 57, mas eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus. E o Espírito começou a me revelar áreas na minha vida que eu precisava mudar, modificar, ajustar. E é aquela luta que você sabe como é, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente cai e vai indo para lá e tal, mas o Senhor Deus, na sua misericórdia, vai sustentando a gente. E no começo dessa semana eu disse assim, quer saber? Eu acho que eu nunca vou estar preparado. Eu vou entregar o que eu tenho na mão de Deus. Talvez o que eu tenha só sejam 5 pães e 2 peixinhos, mas é teu, Senhor. Aí entrei em contato com o pastor, com a Raquel, e disse, olha, estou disponível. Em outras palavras, eu estava dizendo, estou na mão de Deus. Eu ouvi o chamado e estou disponível. E hoje eu estou aqui. Eu estou dando graças a Deus pela oportunidade de estar com você. Você tem sido objeto das minhas orações, do meu amor, do meu carinho, há muitos dias. Desde que eu ouvi falar nessa sala, eu comecei a orar por você e por mim. E hoje Deus está me dando esse privilégio. Não sei quando novamente a gente vai poder estar junto, mas se a gente não se encontra nesse mundo, daqui a pouco nós estaremos juntos nas nuvens dos céus, ao lado do nosso querido Jesus. Eu peço a Deus que você tenha um dia abençoado e que você escute a voz de Deus lhe chamando. Ele quer lhe salvar, ele quer lhe transformar, ele quer lhe fazer feliz. Que Deus lhe abençoe e que você tenha um dia muito, mas muito abençoado. Pastor, o privilégio é nosso
E o senhor estará aqui sempre de acordo com a sua agenda. A nossa agenda é a sua agenda. Amém. Será um privilégio tê-lo aqui. Pastor, só para concluir, eu esqueci de falar, mas esse é o meu testemunho de que a Sala 57, antes de eu vir pregar, foi uma profunda e enorme motivação espiritual na minha vida. Então, eu dou graças a Deus pela vida de vocês e pela inspiração que vocês são, para mim e para tantas milhares de pessoas. Pastor, essa sala surgiu no coração de Deus, sabe? E a maneira como ela está sendo desenvolvida também. Né? Hoje nós chegamos a 10 mil famílias todos os dias na madrugada. Fizemos uma última vigília, pastor, que alcançou 230 mil visualizações. Uhum. Em loco, na vigília, nós tínhamos certamente 100 mil pessoas participando dessa vigília, porque foram 32 mil famílias, igrejas assistindo, mas isso não é o que mais nos impressiona, a quantidade de pessoas. O que nos impressiona, pastor, é a capacidade que o Espírito Santo está tendo, espaço que ele tem para aprofundar a caminhada dos que já aceitaram Jesus, Uhum. e de atrair novos e resgatar aqueles que já estiveram, porque nós temos um monte de ex-adventistas voltando e de pessoas aceitando Jesus como Salvador. Muitos batismos, pastor, de pessoas que estão encontrando significado na vida aqui na sala, e nós glorificamos a Deus por isso. Amém. Muito mesmo. Pastor Wagner, eu estava pensando, eu não quero me estender muito, porque eu sei que muita gente tem que ir trabalhar, mas só dar mais um testemunho. Você veja como é a obra de Deus. Pastor Bulhon, Sonete e eu jamais poderíamos imaginar que uma hora o Espírito estava usando a nossa vida através dos projetos Revive para chegar no seu coração. Você aceitou Jesus e o Espírito começou a fazer uma obra na sua vida. E agora essa obra chega na vida de tantas pessoas. Então hoje Deus nos reuniu aqui. Você, eu e tanta gente maravilhosa. É uma coisa extraordinária a multiplicação que o Espírito produz quando a gente aceita. E eu fico pensando, quando aquilo cada pessoa que está aqui será objeto de levar a mensagem de salvação para milhares. Então você imagina esses 10 mil, esses 20 mil que estão aqui, proclamando com poder que Jesus vai voltar, o mundo será coberto rapidamente. Não por nós, mas pela obra do Espírito na nossa vida. Eu estava lá, pastor, quietinho, ouvindo, o senhor entrava para ministrar, né? E agora escrevi com o pastor Flávio que, enquanto o senhor ministrava o louvor, essa voz que o senhor tem ficou no registro da mente da gente, né? Amém. Aí vinha o pastor Bulhon e pregava. Parecia que a gente estava suspenso no ar, né? O poder do Espírito Santo naquele lugar. Aí veio uma Sonete, cantava o apelo, tanta gente aceitando Jesus. Eu estava lá, o pastor Flávio estava, tenho certeza que muitos aqui, se pudessem falar, também testemunhariam do seu ministério. Amém. Alcançando tantas pessoas. Eu escrevi assim, pastor, que eu fico imaginando exatamente isso que o senhor falou, sabe? A capacidade que o senhor deu para o senhor, os dons e para a sua família, e esse projeto com o pastor Bulhon, naquele recorte da humanidade, somados agora à minha experiência, a experiência de cada um, né? Como o senhor vai revelar milhares e milhares de pessoas alcançadas por meio do seu trabalho, do meu e de todos esses que estão aqui agora adorando conosco. Deus tem nossa esfera de ação, e é nessa lateralidade que você tem na sua casa, na sua família, na sua rua onde você mora, na igreja onde você frequenta, é o lugar onde você deve fazer aquilo que o pastor Williams fez de uma forma tão ampla. Assim como a sala tem alcançado um território mundial, você deve alcançar a sua lateralidade, ao seu lado. E aí a gente vai somando tudo isso, vai ser uma festa extraordinária. Amém, amém. Seja louvado por isso. Sim, pastor Gilson. Pastor William, a paz é Cristo, meu querido. Amém. Eu busco desaguar no Espírito Santo de Deus por 24 anos. Eu não sou adventista, mas sou amigo dos adventistas. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Existe a caixa d'água que enche, né? Uhum. E ali a gente tradicionalmente fala que tem que ter um ladrão, tem que ter um escape da caixa d'água.
Verdade. E eu vejo essa sala 57, pastor William e pastor Wagner, com uma grande caixa d'água, com uma quantidade que a gente não pode mensurar. E ela está enchendo. Só que o Senhor, Jesus, através do Divino Espírito Santo, ele fez a perfuração, vários furos nessa caixa d'água, que somos nós. O Senhor, eu que estou chegando, e outros que estão se beneficiando, está desaguando. Essa caixa d'água grande, grandiosa, está com esses furos, está desaguando. Somos nós. Esses furos estão desaguando. Esse movimento é mundial. Outras salas 57, 58, 59 e 70 vão surgir para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Pastor Gilson, pastor Williams, é um pastor amigo que está sempre conosco. Amo o senhor, viu, pastor Gilson? Grande abraço. Amém. Pastor, enquanto o senhor estava falando, eu tenho um videozinho que eu gostaria de mostrar, que fala desse momento em que a gente ouve Deus falar o nosso nome, né? Ele vem ao nosso encontro, ele se revela, ele fala para nós. E Deus falou com uma senhorinha, pastor Williams, muito simples, idosa já. E ela fala desse encontro dela com Deus. Eu queria compartilhar com os nossos amigos, que eu acho que vai casar bem com isso que o senhor trouxe para nós hoje aqui. Eu vou aqui no resgate do vídeo e nós vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. É lindo. Vamos dar uma olhada. E veja que coisa mais singela essa senhora quando ela ouviu Deus, ela teve encontro com Jesus. Olha que coisa linda. É muito bonito. Vamos lá. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Me abraçou assim, Ele me abraçou. Ele é lindo. Jesus é lindo. Não dá para explicar a beleza que envolve ele. Que é uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação, com discernimento, com tudo. Então não dá para explicar. É lindo demais, Beth. Eu não pensei que pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Não pensei. Mas é lindo demais, Jesus, é lindo demais. Não faz o que sai de dentro dele. É maravilhoso. Ele olha assim, aquilo que sai de dentro dele te alcança. É uma coisa que não dá para contar. Não existe igual, não pode. Então não pode comparar nada. Nada. Mas Jesus é demais. Jesus é demais. É demais. Obrigada, Jesus. Eu não mereço isso. Eu não faço obrigada, Jesus. Mas ele é muito bom. Ele vem, pega a menorzinha. Não vale nada. Ele me abraça. É bom demais, velho. Peça para ele te abraçar. Peça, filhinho, peça. Diz que ele vê. E ele abraça. Você pediu? Você pediu? Eu pedi. Eu pedi bem baixinho. Eu pedi para Jesus me abraça. Eu estou tão sozinha. Ele veio me abraçar. Ele ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer se incomoda e vem e abraça e socorre. Quando ela está aflitinha, ele vem e socorre. Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente. E vem abraça. E fala. E fala ainda, eu te amo. Ele fala. Como é que pode? Como é que pode? A gente é um pozinho. Mas ele é muito bom demais. É inexplicável. Não dá para continuar falando, nem para explicar. Senão eu vou cair. Ai, Jesus querido, como é bom.
Irmãos, nós vamos orar juntos agora. Santo Deus e eterno Pai, que manhã maravilhosa é essa, quando nos encontramos com Deus aqui, recebemos o batismo do Teu Espírito para que o Senhor fale conosco. Hoje o Senhor, mais uma vez, usou o pastor Williams em seu ofício como pregador da palavra, como muitas vezes já fez. Pedindo-nos a bênção sobre a vida dele, sobre o ministério dele que alcança e tem a responsabilidade de trabalhar em todo o globo. Imagina o quanto é um desafio levar o evangelho e organizar as responsabilidades que estão na mão dele. Eu rogo pela vida dele, Senhor, e de forma especial que o Senhor continue mantendo da sua esposa, dos filhos e da família de forma geral. Batiza-o com teu Espírito Santo e capacita-o para continuar seu ministério pastoral. Pastor Williams, eu gostaria que o senhor continuasse em oração conosco. Pastor? Querido Deus, nós precisamos da tua intervenção. As pessoas que fazem parte dessa sala, elas precisam sair daqui cheias do Espírito Santo. Elas têm clamado por ti dia e noite, e nós queremos que tu atendas o pedido, o clamor do coração de cada pessoa que está aqui. Que ela saia daqui revigorada, cheia de entusiasmo, de energia, para viver na tua presença, nesse mundo triste, nesse mundo mau. Eu me lembro, Senhor, que Paulo, acorrentado, ele conseguiu levar a mensagem de salvação para pessoas que moravam dentro do palácio de Nero. E esses servidores do imperador romano, eles não saíram do palácio, mas continuaram sendo luzes do poder do cristianismo dentro daquele palácio perverso e ímpio. Até que um dia, Nero, movido por Satanás, ele tirou a vida de Paulo. Mas a luz do evangelho permaneceu. Senhor Deus, essas pessoas, elas vão enfrentar o dia numa cidade ímpia, perversa, condenada. Que elas possam iluminar as pessoas aí onde elas estão, como esses servos de Nero iluminaram aquele palácio ímpio no passado. Que dentro dos metrôs, dos escritórios, das salas, o poder do Espírito seja manifesto e que teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, meu pastor. Que coisa boa hoje. Eu tenho 4 coisas para dizer para o senhor, meu pastor. São as frases que condensam tudo aquilo que a gente tenta ensinar aqui nessa sala. Eu amo o senhor, meu pastor. Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Amém. Eu acho que eu posso repetir as mesmas palavras. Não consegui decorar ainda, mas eu sinceramente... Vou fazer igual criança, pastor. Eu falo, o senhor repete. Tá bom. Diga lá. Começamos assim, ó. Eu te amo. Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso de você, pastor Wagner, para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Rosiane, você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Edivaldo, eu creio mais em Deus porque você existe. É isso, pastor. Aqui. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria poder mencionar o nome de todo mundo, mas não vai dar. Vou descer as janelinhas aí, só para o senhor ter uma ideia, dar uma olhadinha no rosto deles. Talvez o senhor consiga ver, olha, tanta de gente agradecida pela sua presença, pastor, e buscando o batismo do Espírito. Olha, quanta gente... Essas são as janelinhas que estão abertas. Aqui são 1.000, no YouTube agora são quase 9.000, né? Que coisa. Famílias reunidas adorando a Deus, pastor. Amém. Pastor William, que prazer revê-lo e ouvi-lo nesta madrugada. Amém. Encheu o nosso coração de alegria e de esperança. Muito obrigado. Amém. Que Deus lhe dê um bom dia, Joaquim.
Felicidade. Eu senti saudade do nosso tempo lá no conservatório com o maestro e você vibrando lá conosco. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Há muitos que te conhecem aqui, meu pastor. Muito obrigado pela sua presença, pastor Joaquim. Muito obrigado com a irmã. Nós queremos contar com mais vezes a sua presença aqui dentro das suas possibilidades, é claro. Wagner, eu queria mandar um abraço especial para o pastor Gilson Costa. Ele tem o mesmo sobrenome meu. Pastor, que você e sua missão Pison tenham um dia muito cheio da presença e da unção do Espírito. Ô, pastor William, então eu quero replicar. Eu te amo, meu camarada, eu preciso de você para ser feliz. Você é parte invisível de Deus. Eu amo mais, acredito mais, meu Deus, porque tu existe, camarada. Amém, que bom. Seja feliz aí na América, meu irmão. Seja feliz quando você andar. Que o Espírito Santo de Deus desague em você para você desaguar em outro como aqueles furinhos da caixa d'água. Amém? Obrigado, Amém. querido. Amém. Muito obrigado. Maravilha. É isso aí, pastor Gilson. Deus te abençoe ricamente. Amém, pastor Wagner. O Meu senhor é uma pastor, âncora. O senhor é uma âncora. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Um grande abraço, um grande dia de trabalho aí na América. Obrigado. Até mais, fica com Deus. Ai, coisa boa, né, queridos? Assim, isso remonta ao meu início, o início da minha fé, quando eu encontrei Jesus. É muito bom a gente relembrar o momento em que a gente encontrou, né, pela primeira vez a voz de Deus falando o nosso nome. Você lembra de quando Deus falou pela primeira vez o seu nome, né? Lembra? É bom, né? É bom demais. Ô, Nilda, deixa eu te perguntar uma coisa. Abre o seu som, por favor. Oi, pastor. Tudo bem? Nilda, há algumas reuniões eu estou curioso e já com vontade de entrar no seu carro. Você já está aqui, pastor, todo dia? Para a gente bater um papo. Me diga uma coisa, por que no carro, filha? Porque aqui onde eu estou aguardando o momento certo de eu entrar para mim trabalhar. E se eu entrar aonde eu trabalho, eu não vou ter a mesma conexão, eu não vou ter a mesma concentração. Então, eu prefiro ficar aqui fechadinha dentro do carro, porque aqui eu tenho mais oportunidade de ouvir, de sentir. É tanto que muitas vezes eu me emociono aqui, acho que os irmãos já devem ter percebido, porque é como se aqui fosse um lugarzinho da minha casa, onde eu não posso estar agora no momento. Você está em que lugar agora? Em qual estado? Eu estou em São Paulo, eu estou na Zona Leste, no centro de São Paulo. E você é adventista, filho? Eu sou, graças a Deus por isso. Há quanto tempo? Uns 3 anos, pastor. 3 anos. E você está na sala há quanto tempo, amada? Tem uns 3 meses. Uhum. Eu tive curiosidade de perguntar para você em algum momento e não fiz ainda. E depois de ouvir o pastor Williams falando sobre Deus chamando a gente, né? O nome da gente. A gente não merecia ser chamado por Deus, né, Nildo? Não. Nada para ser chamado por ele ainda chama a gente 2 vezes, e 3, e 4, vai chamar até a gente ouvir. Se não ouvir, foi por teimosia mesmo. Verdade. Você, aqui na sala, o que você tem recebido aqui por participar dentro desse carro, ajustando a entrada do horário? Como é que tem sido sua experiência aqui na sala? O que Deus já fez na sua vida aqui? Para mim, pastor, tem sido maravilhoso. Eu acho que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto tem sido bom, e não só bom, o quanto tem sido transformador. Tem vezes que eu sinto tanto o Espírito Santo me incomodar que eu não consigo não falar de Deus para as pessoas. Eu trabalho em uma lanchonete, então eu convivo com bastante pessoas e de todos os tipos. Às vezes eu estou almoçando e, como eu já tenho algum tempo na lanchonete, tem alguns clientes que a gente acaba, tendo uma amizade mais profunda. Então, às vezes eles vêm, sentam na mesa assim, a gente tira para conversar. E eu não estou nem perguntando se é na lanchonete, aonde quer que eu estou, que eu falo de Deus e pronto, falo. Tento passar para as pessoas o quanto é bom, o quanto é maravilhoso.
o quanto a gente sem Deus, a gente é nada. Nada. E às vezes... Sim, pode falar. Às vezes eu queria que eu pudesse entrar das pessoas e colocar dentro delas esse amor, sabe? Que elas sentissem o quanto é bom sentir, o quanto é bom deixar Deus trabalhar na nossa vida. Era e, pastor, assim? Era assim? Antes de você entender o que você está entendendo, você está me dizendo que você não se importa mais ser no restaurante, você está trabalhando, ser no ônibus, você está cheia e quer transbordar isso, né? Era assim ou você descobriu esse estilo de vida através do Espírito na sua vida? Pastor, eu assim, quando eu decidi me entregar mesmo a Jesus, eu sempre procurei ir com a alma, sabe, por inteiro. Mas eu não tinha sentido o quanto era importante deixar o Espírito Santo trabalhar, o quanto era importante deixar ele fazer, e não a gente fazer. Porque quando a gente decide fazer pela gente, parece que não dá certo. E quando é ele que faz, não importa. A gente olhando assim, parecia que não ia dar certo, e aí dá. É algo extraordinário, que não tem nem como explicar. Você teria condições de dizer para mim qual foi... Você me ouviu falar sobre os cortes que Jesus faz na vida da gente, né? Sim. Você teria como classificar qual corte mais profundo que o Espírito Santo conseguiu atingir na sua transformação? Sim. E aí? Eu acho que o ponto mais profundo que eu sinto Deus fazer em mim é quando eu vejo que a minha vida não tem importância mais se não for ao lado dele. Então, para mim, tipo, é como se ela não tivesse nenhum outro sentido. O mundo para você não interessa mais? Sim? Nada Não. nesse te interessa mais, é isso que você está me dizendo? Exatamente. Se eu estou entendendo bem, Jesus está assumindo o primeiro lugar na sua vida. Sim. Nós temos que celebrar a sua morte, né? Sim. Porque isso é um processo de morrer para Cristo, né, filho? Exatamente. É quando Paulo disse assim, ó, não sou eu quem vive mais. Todo o restante perdeu o interesse. É Cristo que vive em mim. O barulho, sabe assim, pastor, o barulho, as coisas que não tem relação com Deus, sabe? Você se sente incomodada, sufocada, sei lá, triturada, sei lá, você se sente moído, você fica imaginando que é um desperdício, entende? Você está me falando de ter que conviver com os ruídos pecaminosos, né? Sim, desses mesmo. Nessa esfera de santidade, não de perfeição, perfeccionismo tolo, mas de andar na presença, é desperdício sair dessa presença, né? E deixar de ter essa percepção. É muito interessante, Nilda, o que está acontecendo agora. Veja, você não entra para o trabalho porque você quer atenção e perceber Deus trabalhando na sua vida. Você está dentro de um carro fechado. Sim. Já passaram várias pessoas aí. Muitas. Passaram várias pessoas. Eu fico pensando assim, né, Nilda? Quantas pessoas não ouvem a voz de Deus? Estão aleatórias, andando de lá para cá, enquanto há outras como você, e milhares que estão aqui agora, e no mundo, que param para ouvir a voz de Deus. Acabou de passar uma pessoa. Será que ela conhece Deus? Olha essas duas. Será que elas conhecem a Deus? Sim. Elas pararam para ouvir. Você parou. Isso é lindo. É por isso que você tem percebido Deus trabalhar de uma maneira tão poderosa na sua vida. Aí dentro desse carro, todo dia eu vejo você aí. Eu glorifico a Deus. Eu falei assim, essa mulher está dentro desse carro assistindo essa reunião. Eu vou saber um dia desse o que está acontecendo bem ali. Hoje foi o dia que o Senhor me pediu para conversar um pouquinho com você. Sim. Deus te abençoe ricamente, querido. Que Ele abençoe você também, pastor. Teu ministério. Que Ele abençoe essa sala. E que a gente sinta verdadeiramente a transformação que é e a importância que é essa sala, que quando o pastor fala assim, olha, não é só dentro da igreja, eu entendo isso perfeitamente hoje. Perfeitamente, sabe? De uma maneira que antes talvez eu não entendesse. Não é por mim, é por ele, entende? Não é para mim, é para ele. É uma transformação que só Deus, através do Espírito Santo, ele pode fazer em mim, naqueles que permite. A gente tem que esquecer um pouco nós, para poder Jesus falar através de nós. Senão ele não tem como aparecer. E não dá para ser Jesus só
um pouquinho, só a metade. Ninguém vai entrar no céu, pastor, só a metade. Não tem como a metade do pastor Wagner entrar no céu, outra metade fica aqui. Ou vai o pastor Wagner todo, ou vai ficar aqui. Ou vai a Nilda todo para o céu, ela também vai ficar aqui. A entrega é total, né, Nilda? A gente não pode entregar parcialmente, porque eu disse, Deus foi radical, ele entregou tudo. Sim. Quando Deus pede tudo, ele não está sendo austero ou pedindo algo que ele mesmo não fez. Ele pede que você entregue tudo porque ele entregou tudo. Então, é justo o processo. É justo. Ele pede o melhor porque ele entregou o melhor. Sim. Então, quando você para e não entra, fica no seu carro, você ajusta a sua agenda, você está entregando o melhor para Deus, sabe? E é isso, Nilda, é isso que acontece. Quando a gente está cheio do Espírito, não é a igreja. A igreja é o lugar de celebração. A gente tem que ir para a igreja contar o que aconteceu durante a semana na vida da gente. Muitas vezes o nosso culto é oco, sabe por quê? Porque a gente não tem nada para contar lá no culto. Aí nos resta ouvir apenas mais uma mensagem. Se eu abrir uma janela dessa aqui, se eu abrir muitas destas janelas aqui, eu tenho experiências em loco para colhê-las, sem combinar. Porque o que nós tentamos praticar aqui na sala é algo que promove praticidade. Eu recebo e levo, recebo e levo. E nesse fluxo, essa experiência mantém você vivo. Faz sentido entregar tudo. Porque você vê Deus literalmente mover as peças do tabuleiro, como o pastor Williams disse agora, né? Há 30 anos eu me converti ouvindo o pastor louvando a Deus, o pastor Bulhon, a Sonete. Hoje, 30 anos depois, ele move as peças, levanta todo esse movimento através de um insight de membros da minha igreja. Eu entro no processo, o Senhor levanta essa multidão com pastores, moderadores, intercessores, pessoas de outras denominações, conversões. É um negócio extraordinário. É Deus movendo as peças do tabuleiro. Eu quero saber o que ele vai fazer com a sua vida, que está me ouvindo agora. Silvana, o que ele vai fazer com a sua vida? O que ele vai fazer com a sua vida, irmão Ibamar? A gente vai ficar ouvindo essas coisas maravilhosas de Deus, vamos guardar para nós, outras pessoas vão saber. Você vai sair hoje e vai contar para elas que você ouviu Deus te chamando 2 vezes? Ou ninguém vai saber disso? Ou ninguém vai saber disso? Se você não contar para ninguém, não tem o menor sentido o que Deus fez na sua vida hoje. Não tem o menor sentido. Por isso a Nilda disse para mim, não importa se eu estou dentro do restaurante, não importa se eu estou no ônibus, não importa. O que eu quero é falar do Deus que eu me encontro com ele todo dia. Isso é muito bonito, né, amigo? Muito. Você percebe, Nilda, que as pessoas ao seu lado notam essas mudanças em você? Sim, pastor. Uma vez eu escutei, né, de um professor me falar assim, nossa, como você mudou, como você tá diferente, antes você era, tipo, como se fosse agressiva, sabe? Aí eu fiquei, depois eu falei assim, gente, será que eu era assim mesmo? Porque a gente não se vê, pastor, a gente não se vê. Aí eu comecei a falar assim, nossa, e depois do meu batismo mesmo, sabe, assim, que as pessoas vêm falando. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falo assim, pode, mas você quer que eu te responda o que eu realmente penso, ou você quer que eu te responda o que te agrada? Aí, porque eu tenho bastantes amigos, né, eu tenho muito respeito por isso. Aí, às vezes, as pessoas, não, pode falar, eu sei que você vai falar. Aí eu falo, né, eu falo, tento falar na mais sutileza possível, como o pastor mesmo estava falando, tipo assim, com amor, sabe? E as pessoas entendem, sabe, assim, o interessante é que elas entendem, porque como eu convivo num ambiente que tem bastante pessoas, então eu convivo com todo tipo de pessoas, todo tipo que vocês possam imaginar. Eu não faço diferença entre nenhuma delas. É como se eu as amasse, sabe, sem importar o que elas são. E eu tentasse, tipo, levar que elas também podem, não importa, elas também podem mudar. Uma vez, eu tive que falar para um rapaz, e eu acabei usando a pregação de Manassés, né? Eu acabei dando essa comparação para ele. Eu falei, olha, um dos que eu mais me espelho na Bíblia, que foi mais terrível de todos e que a gente não consegue entender, Deus perdoou. Então, quem sou eu para te julgar o que você faz, o que você deixa de falar? Eu só posso te falar que o Deus que eu conheço, esse pode te perdoar, se você aceitar. Pode te mudar, pode te transformar. Aí eu vou falando. Às vezes, no meio da lanchonete, às vezes eu tô trabalhando, né? Porque eu trabalho atendendo, né? Aí, às vezes, um tempinho que as pessoas se sentam, sabe?
Aí eu uso esse tempinho para aqueles que eu tenho mais a proximidade, para eu falar, para eu tentar levar eles. É tão bonito ver sua emoção, sabe? Porque você está chorando, emocionada, porque você ama as pessoas. Você quer ver essas pessoas no céu, você se incomoda se eles conhecem. É o amor de Deus sendo derramado em você. É por isso que você pode olhar essas pessoas e dizer assim, eu amo essas pessoas todas. Porque você ama Deus e Deus ama você, filho. E é legal isso, né? A gente não perde a oportunidade mais de revelar. Tem uma menina que eu conheço, pastor, que ela ela já foi, né, da Umbanda, tanto que no dia que teve aquele testemunho, né, daquele pastor que falou, nossa, naquele dia eu pensei nela, né? Aí, às vezes, ela pega conversar, ela foi falar assim, eu acho tão bom conversar com você, porque quando você fala de Deus, parece que a gente sente Deus ali. Aí eu conversando com ela, né, também, é tanto que eu mando o link para ela da sala também. E às vezes ela assiste à noite, não consegue assistir de manhã. E eu procuro mandar o link para essas pessoas e dizer assim, olha, é bom, a gente consegue ser transformado, é algo totalmente diferente. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, mas vocês não têm noção como é maravilhoso todo dia. É como se todo sábado você estivesse dentro da igreja. Como se todo sábado você tivesse um encontro pessoal com Deus. É como se o seu primeiro encontro fosse com Deus. Eu falei, é diferente. Se vocês assistirem, vocês vão ver que é diferente. Eu amo você. Eu também amo todos vocês. Eu preciso de você para ser feliz. Também, pastor, preciso de você para ser feliz. Você, sinceramente, é a parte visível de Deus. E a gente, sinceramente, crê muito mais em Deus, porque cada um de vocês aqui existe. Glória a Deus, né, mãe? Amém. Que essa seja a minha, a sua realidade. Amém. Né? Pastor, experiência. Oi. Um dia eu estava fazendo uma oração, né? Eu estava pedindo, né, que Deus voltasse. O meu esposo, ele não é da mesma dominação que eu, né? E era no carro também, quando a gente estava indo embora. Aí ele olhou assim para mim, assim, pro lado, e falou assim, você tá pedindo o quê? Eu falei assim, que Deus voltasse. Ele falou assim, agora? Eu falei, agora. Eu queria que ele voltasse agora, já, para acabar com tudo isso. Eu falei, só que ele não vai voltar agora, porque eu sei que ele precisa alcançar muita gente. Ele olhou assim para mim e falou assim, mas se você queria mesmo? Eu falei, queria. De verdade, eu queria. Eu falei, nunca mais eu ia ver as pessoas jogadas na rua, sofrendo, pessoas sendo maltratadas. Tudo isso ia acabar. As pessoas iam se igualar. Eu falei, como que eu não posso querer que Jesus volte? Não tem como. Eu falei, nada desse mundo mais me importa. Nada que mais me importa, pastor. Isso não significa que a Nilda seja perfeita, que não lute com sua natureza pecaminosa, não tenha que pedir perdão por eventuais pecados, nada disso. Que está no coração da Nilda uma verdadeira conversão, queridos. E quando é uma verdadeira conversão, nós ansiamos pela volta de Jesus e não paramos de pregar sobre ele. Isso é você percebe que isso não tem a ver com parede? Não tem a ver com culto na igreja, não tem a ver com pregador da igreja, não tem a ver com a música cantada no culto, muito embora essas coisas todas sejam importantes, tem a ver com o que está acontecendo dentro da Nilda. É dentro, é um processo aqui no templo dentro. Aí ela vai ser missão onde ela estiver. Se alguém falar vai, a Nilda vai. Se ninguém falar, ela continua indo, porque ela recebe as orientações do próprio Deus. Águas profundas, irmãos. É isso que a gente está buscando, águas profundas. Sim, Nildinha. Pastor, às vezes, eu fico pensando se a gente faz tantos planos, né? Tantos sonhos, tantos projetos. Aí eu fico me perguntando, pra quê? Pra quê? O nosso maior plano, o nosso maior projeto é ir pro céu, é dar o reino de Deus. E a gente deixa esse plano lá no último lugar, sabe? Começa a fazer todos os planos, a gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer tanta coisa. E pra quê querer tudo? Se Deus fala assim, olha, eu te acrescento. Deus não já tá falando que se for da vontade, ele vai nos dar, ele vai mostrar a forma, a maneira. E às vezes a gente abre mão da comunhão com Deus de manhã, a gente nos sobrecarrega de tanta coisa, sabe? De tanta coisa que a gente nem tem tempo para Deus. Eu
Tô todo santo dia aqui, todo dia. A sala para mim é uma bênção. Mas eu ainda acho que eu não tenho tempo suficiente para Deus. Eu me sinto sobrecarregada, sabe? Eu falo assim, Senhor, meu tempo maior devia ser seu. E não das outras coisas. E eu peço a Deus, Senhor, às vezes eu já cheguei até a pensar assim, largar tudo, sabe? E só tentar alcançar pessoas. Para ver se Jesus volta mais rápido. São os desejos de um coração que busca diariamente o batismo do Espírito Santo. Não tem outra coisa no coração da gente, não, queridos. Ele vai dar esse tipo de desejo. O primeiro impulso de um coração cheio do Espírito Santo é levar a salvação para outras pessoas. Coisa extraordinária. A Diana está na minha tela ali. A Diana tem um testemunho, querido. Ela mora no Japão. O senhor permitiu que, Dianinha, domingo a gente entre. Tá bom? Domingo. Porque eu quero ele completo, né? Fica tranquila. E o Senhor moveu uma outra maneira. Você vai ver como Deus moveu para ter uma primeira igreja brasileira na Ásia. É um negócio extraordinário. Domingo nós vamos ter isso aqui. Nilda, eu vou chamar uma pessoa para orar por você, tá? Marisa, abre o seu áudio, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Só um pouquinho, pastor. Estou com o outro ligado aqui, está dando a microfonia. Pronto, é só abaixar um dos dois, dá tudo certo. E você está onde, Marisa? Você está onde agora? Agora eu estou na minha casa. Você está no computador e está no celular, é isso? Isso. Então, um dos dois tem que estar desligado o áudio e deixar só o do computador ou do celular. Pronto, do computador está certo. Pronto, esse aí tá bom agora. Pronto. Me ouvindo, Maria? Maria? Um minutinho, pastor. Pronto, resolveu. Tá ouvindo? Perfeitamente. Você está em qual estado, Maria? É que eu não estava conseguindo me localizar aqui. Você está em qual estado agora? Eu sou aqui do Paraná. Do Paraná. Curitiba, Associação Sul Paranaense. Há quanto tempo na sala, filho? Há quanto tempo você está na sala? Na sala, acho que desde o mês de junho. Não, julho. Um pouquinho antes da vigília, dessa última vigília. Ok. Você viu a Nilda falando aí? Se o seu sinal de internet permitir, eu queria que você orasse pela Nilda e por todos nós agora, pode ser? Sim. Então, por gentileza, ore, por favor. Posso orar? Pode, claro que sim. Querido Espírito Santo, diante da tua presença, eu me coloco agora, primeiramente te agradecer pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede de todas as manhãs e todas essas madrugadas, estar em comunhão com o teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer pessoas maravilhosas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, no meu caminho, Pai. Eu quero aqui, diante de Ti, apresentar a vida da nossa irmãzinha, Nilda. Eu estava ouvindo o testemunho dela, a gente conseguiu sentir grandemente a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor continue com a Nilda. Ajuda ela, Senhor, direciona ela, que ela possa cada dia falar da Tua palavra, que ela possa ser um testemunho vivo de Ti e que ela venha representar o Teu nome aqui na terra, Senhor. Por favor, Jesus, eu não sei qual é o problema que ela está enfrentando, não sei a dificuldade, não sei qual é o pedido dela nesse dia, mas eu creio, Senhor, no Teu milagre, Senhor, na vida dessa pessoa. O Espírito Santo, seja com a Nilda, com a sua família nesse dia, e abençoa, Senhor, cada vida que aqui está nessa sala, o pastor Wagner, que tem sido uma pessoa maravilhosa na vida de cada um, principalmente na minha vida, Senhor. O Senhor tem me despertado a cada dia para estar em comunhão com o Teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, abençoa agora a continuidade do nosso dia, que nós possamos levar a Tua mensagem a mais pessoas nesta manhã. É que eu te peço e te agradeço.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Wagner. Marisa, obrigado pela oração. Deus te abençoe ricamente, tá bom, querida? Muito obrigado. Estamos aqui no Paraná, cada dia mais, assim, impactando mais pessoas através dessa sala maravilhosa. Amém? Manda sua história para mim na sala, eu quero conversar sobre seu testemunho. Então tá bom, pastor. Deus abençoe. Quem é a sua moderadora? O meu moderador Júnior. Pronto. Quero mandar um abraço para ele também, que ele sempre está me ajudando nas orações. Nossos moderadores são top, né? São gente. São uma benção. Obrigado, Marisa. Ele vai fazer o seu testemunho chegar até mim, tá bom? Muito obrigado. Amém, pastor. Nilda, obrigado por conversar comigo assim, sem a gente ter combinado, e algo tão bonito ter saído do seu coração de forma tão natural, da experiência que você está vivendo com Deus. E todas as vezes que isso acontece, eu fico absolutamente agradecido a Deus. Eu que agradeço. Obrigada, pastor. Deus te abençoe sempre, viu, filho? Grande abraço. Nossa. Dentro de um carro, né, irmãos? Dentro de um carro, parado para não entrar, para ficar na presença de Deus. Eu fico pensando tanto de ajustes. A gente ouviu o testemunho aqui outro dia do camarada que saía de casa, ia lá para a praça, ouvir no fone a sala. Quantos movimentos Deus faz, né, para alcançar a gente, né, Cássio? Quantos movimentos, quantas vezes Deus chama a gente. Eu quero mais uma vez orar, colocar você na presença de Deus. Pai Santo, não sei quantos dias mais a gente vai viver nessa terra. O Senhor sabe, o Senhor tem a medida exata, o tempo certo para todas as coisas. O fato é que nós estamos muito ansiosos, como no coração da Nilda, de que o Senhor volte logo. Os sofrimentos são muitos. As dificuldades deste planeta são imensas. Está daqui muita confusão, Senhor, muita confusão em tudo que é lugar. E nós pedimos agora de manhã, Senhor, encarecidamente, querido Deus, executa teus planos. Executa teus planos. Encurta o tempo, se for possível. Salva-nos deste lugar. Nós queremos sentir paz, paz plena, de verdade, sem ruídos, sem natureza pecaminosa, sem tentações, sem maldade, sem desequilíbrios, sem me sentir só, sem me sentir fraco, sem querer desistir, sem ter que lutar com doenças, com morte, com a aflição da alma, com angústias. Nós queremos sair logo desse lugar, Senhor. Queremos sair logo daqui. Como a Nilda falou, volta logo, Jesus. Volta. Nós pedimos, por favor, Senhor, volta logo. É no poderoso nome de Jesus, no qual há todo o poder sobre o céu e a terra, que nós pedimos. Amém, amém, amém. Irmã Raquel, muito obrigado, viu, pela sua articulação e sua intenção sempre de nos ajudar na construção desta sala, viu, amado? Conte comigo. Foi uma abençoado. Conta comigo. Grande abraço. Amo você, amo cada um dessa sala. Essa sala é uma bênção na minha vida. Amém. Chorei muito hoje, foi muito emocionante. Eu esperei 70 anos para aprender o que eu aprendi hoje. Eu estou muito feliz. Amém, glória a Deus. Dá um abraço aí no maridão. Uma grande bênção, viu? Querido, um grande abraço, obrigado Amém, por estar emprestando a Raquel sempre pra gente. Amém. Um grande abraço, viu? Um grande abraço. Gente, bom dia para vocês, que o dia hoje seja tremendo e que a gente tenha que contar amanhã do que Deus fez hoje na vida da gente. Glória a Deus. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria.